Sim, professor, já está tudo disponibilizado para os alunos. Não tem mais aqueles problemas de dificuldade de acesso, não, né? Não, sem problema. Se tiver Beleza. também, a gente grita, pode ficar tranquilo. Legal, vocês avisam ainda. Aí, Então, beleza, vamos lá. Tá gravando, então, vamos lá. Então, na aula de hoje, a ideia é a gente pegar... na última aula a gente terminou o milagre, né? E hoje eu queria falar um pouco sobre os governos seguintes, né? O segundo PND, o governo Geisel, e conforme for, a gente já entra também no governo Figueiredo, na chamada crise da dívida, né? Peraí que eu preciso aqui botar o tela cheia aqui. Tem uns negócios que aparecem no computador na hora errada. Pronto. Então, a gente pegar um pouco a fase do Geisel e do Figueiredo, se der tempo da gente entrar, né? A ideia é, então, a gente falar do governo Geisel, do segundo PND. Vou começar conversando um pouco com vocês sobre a crise, né, de 73, logo no começo, e um pouco a discussão sobre as chamadas opções brasileiras, a famosa discussão entre financiamento e ajustamento, né? E aí colocar o segundo PND nessas opções, tratar um pouco, então, aí desse período do segundo PND, e depois talvez falar um pouquinho de algumas questões mais de macroeconomia de curto prazo, a gestão aí do stop and go em relação à inflação, essas coisas. Agora, é sempre muito complicado de falar do segundo PND, né? Qualquer avaliação que se faça sobre o segundo PND, qualquer comentário que se faça, normalmente você sempre rebate no período seguinte, né? O período do Figueiredo, né? O período da chamada da crise da dívida, você sempre vai interrelacionar esses dois elementos. Até que ponto o tamanho, a crise que o Brasil enfrenta nos anos 80, apesar de ter uma parte dela ser devido a mudanças externas, subida da taxa de juros, segunda crise do petróleo, né? Em parte também muita gente acusa a opção feita pelo Geisel com o segundo PND como uma opção incorreta que agrava a crise da dívida, certo? Quer dizer, e faz com que a gente tenha que enfrentar uma crise maior, com mais complicômetros, vamos dizer assim, né? Enquanto que tem outras pessoas que, vamos dizer assim, de certa forma, defendem um pouco o segundo PND e vão dizer que talvez até sem o segundo PND a saída da crise poderia talvez ter sido até mais complicada, certo? Quer dizer, então sempre tem um pouco essas relações entre os dois governos. Isso é explorado nas provas, né, de alguma forma, então vale a pena a gente comentar um pouco sobre isso. E nesse sentido, desse comentário entre as duas fases, que tem, às vezes, algumas questões que são, vamos dizer assim, questões mais do que temáticas, são questões que envolvem autores, principalmente a opinião, normalmente do Antônio Barros de Castro, apesar dele ter escrito o livro junto com Francisco Pires de Souza, é sempre a opinião do ABC, né, do Antônio Barros de Castro, sobre esse período. A opinião dele às vezes, se bem que faz algum tempo que não cai, mas já houve momentos onde explicitamente o texto dele é chamado aqui, né? Então, aqui, em termos de bibliografia, acho que vale a pena dar uma olhada no Antônio Barros de Castro e, normalmente, seguir aí as biografias que a gente está utilizando. Eu também já chamei a atenção na aula passada, principalmente para o pessoal que tem alguma ideia de Unicamp ou de centros como a Federal do Rio, etc. Talvez valha a pena também dar uma olhada no livro do Ricardo Carneiro, né? Acho que para esse período aqui, né? Então vamos lá, né? Como sempre, vou começar aqui também retomando uma questão, o milagre um pouquinho, principalmente vou pegar a questão do ano passado sobre o milagre que a gente acabou não resolvendo na aula passada, né? E aí a gente vai esquentando um pouco, certo? Então a primeira questão diz o seguinte: o núcleo dinâmico da expansão industrial tinha nos produtos de materiais de transporte e elétrico dois importantes componentes:
tendo ambos forte participação de capital estrangeiro, né? Então, é verdade, a resposta a essa questão, essa frase é verdadeira, né? Os dois principais setores, bens de consumo duráveis, e dentro do bens de consumo duráveis, os automóveis, o setor de transporte é chave, e bens de capital também é outro setor importante, dentro deles, né, material elétrico, motores, etc., também é um setor importante, apesar do elétrico aqui também pode estar ligado a bens de consumo, no sentido aí das geladeiras e batedeiras e outras coisas. Então, são dois setores efetivamente parte do grosso, do núcleo principal da expansão, e nesses dois setores, em particular, você tem participação do capital estrangeiro, né? No setor de transporte, é óbvio, né, os quatro grandes, né? Em 73 vai entrar 71, 73 vai entrar a Fiat também, e no setor elétrico você tem algumas empresas estrangeiras, a Bosch, enfim, tem várias também nesse sentido. A questão 1 aqui, o aumento das importações é verdadeira, essa primeira aqui. O aumento das importações, induzido pelo expressivo crescimento econômico, não acompanhado por aumento das exportações na mesma proporção, pode ser considerado uma das causas do saldo negativo na balança comercial nos primeiros anos do milagre. Não é verdade, certo? Quer dizer, houve um aumento das importações, mas até no começo do milagre, o crescimento das exportações é até forte, né, nesse período. Não é que não tem aumento das exportações, ele é até forte, e nos 3 primeiros anos do milagre você tem um saldo positivo na balança comercial, né? O saldo negativo vai ser 71, 72. Ali você tem saldo negativo, porque aí as importações crescem mais do que as exportações, que continuam crescendo, né? E em 73 as exportações voltam a crescer muito forte, e vão zerar a balança comercial brasileira. Então, de uma maneira geral, há um crescimento das importações, mas há um crescimento bastante grande também das exportações, e do ponto de vista temporal, aí, os 3 primeiros anos tem saldo positivo, e nos 2 penúltimos anos saldo negativo, e no último ano aquele saldo zerado, vamos dizer assim. A 2, crescimento expressivo do período pode ser atribuído, pelo menos em parte, ao aumento da participação dos investimentos das empresas estatais, principalmente em infraestrutura, né? É verdade, por mais que o investimento privado tenha sido o elemento que mais cresce nesse período, os investimentos públicos e das empresas estatais também são importantes, os investimentos em infraestrutura também são fundamentais nesse período, e a gente tem aí a Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, acho que são os exemplos que eu dei na aula. 3. A expansão produtiva do período atingiu não apenas o setor industrial, contemplou também os serviços, como comercialização, de propaganda, de serviços financeiros relacionados, por exemplo, ao consumo de marcas e ao lançamento de novos modelos de bens de consumo durável. Aqui você tem o American Way, tá certo, né? O American Way of Life e todo, né? O setor de bens de consumo durável crescendo no Brasil, né? E junto com o crescimento das empresas produtivas, né, da produção desses troços, você tem o crescimento das empresas comerciais, né, das lojas de departamento, principalmente, né? Na época o Mapping, a Mesbla, que são empresas parecidas com, sei lá, Casas Bahia, com a Magazine Luiza, né? Então, isso cresce forte. E, ao mesmo tempo, você tem propaganda, né, que essas propagandas ali de geladeira, de automóveis, na televisão e tal. E, junto com isso, tem as financeiras, né? As financeiras que vão fazer o crédito do consumidor, etc. Então, tem aí tá certo a ideia de que não é apenas o setor industrial, tem aí outros setores, principalmente de serviços, que vão crescer junto, né? E dentro de serviços, as financeiras são um elemento importante também. Mas as empresas, talvez a gente fale pouco, né? Mas as empresas aí de departamentos, comércios também crescem. E a última, apesar de ter ocorrido uma modernização da indústria, tais avanços não eliminaram a heterogeneidade estrutural característica da economia brasileira, permanecendo a convivência de padrões tecnológicos díspares nos 3 setores básicos da economia. Aqui tem que tomar cuidado aqui, certo? Você pode... a resposta está correta, certo? Quer dizer... Mas aqui você, por exemplo, você também teve a modernização agrícola no período, o próprio setor de serviços também se moderniza, o setor industrial, todos os setores se modernizam,
né? Mas dentro dos setores, você continua tendo, por exemplo, uma agricultura não moderna, vamos dizer assim, principalmente na região Nordeste. Né? Não toda a região, em alguns setores, produtores de açúcar, por exemplo, de cana, moderniza, tem as novas usinas, mas você tem vários setores que ficam para trás. Então, tanto também em alguns setores de serviços, você tem uma modernização de uma parte deles e uma parte não. Então, você tem a modernização não só da indústria, certo? Mas você ainda mantém o que eles chamam de heterogeneidade estrutural nesses próprios setores, no próprio setor industrial, no próprio setor agrícola, no próprio setor de serviços, você tem setores, regiões, principalmente, que ainda ficam, vamos dizer assim, atrasadas tecnologicamente, etc. Então, está correto aqui. Só aqui é de 2019, o PED, para 68 e 70, entendia que as pressões de custo já haviam sido enfrentadas pela política ortodoxa, que antecederam do PAEG, de modo que a inflação que ainda restava decorria de pressões de demanda. É justamente o inverso. Né? O PED dizia que a pressão de demanda tinha sido eliminada e que a de custos é que restava. O primeiro PND, né, durante o governo Médici, no período de 71 e 74, propunha aceleração do crescimento do PIB, para o que deveria se expandir o crédito em instituições federais como o Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica. Efetivamente propunha aceleração do crescimento e você fornecer liquidez, fornecer crédito para o setor privado, é um dos elementos importantes, então está correto. Segundo, a criação do Banco Central no período contribuiu para que a inflação se mantivesse em patamar compatível com o forte crescimento do PIB. Note que a chamada da questão é no período de 68 e 73. O Banco Central foi criado antes, foi criado em 64, é pouco antes, mas não é no período. Né? Então é por isso que ela está errada, essa questão. A liberalização dos juros foi medida adotada como forma de incentivar a expansão do crédito por parte do sistema bancário. Na verdade, o Delfim, a gente disse, tinha obsessão pelas taxas de juros, né? E você tem até tabelamento de juros e não liberalização. Então, essa aqui também está errada. As exportações cresceram ao longo do período a taxas superiores ao crescimento do PIB, enquanto as exportações se mantiveram... Peraí, deixa eu ver aqui que eu estou com um negócio na minha frente. As exportações cresceram ao longo do período a taxas superiores ao crescimento do PIB, enquanto que as importações mantiveram-se praticamente constantes, o que ajuda a explicar os saldos positivos. A gente já viu essa na questão anterior, as exportações e as importações, ambas crescem no período, então tá errado. Também as exportações não crescem mais do que o PIB, né? Também não é bem verdade isso também. Né? Mas as importações não se mantiveram constantes, isso já dá o erro aqui da questão. Então aí a gente já aqueceu, né? Vamos aqui para o fim do milagre, né? Certo? Eu queria pegar então só algumas questões em relação ao milagre para a gente entrar no segundo PND, né? Então, no fundo, qual é a herança que a gente tem, que o governo Geisel vai ter quando ele assume? Isso está muito em cima de uma questão, né? Tem um texto famoso do Bonelli, do Malan Bonelli, ou Bonelli Malan, né? Que são os limites do possível, né? E tem muita gente está dizendo que, na verdade, esse milagre não vai durar por muito mais tempo, né? Você tem vários problemas nesse crescimento, né? Esse crescimento muito forte, ele tem vários problemas, e um deles né? Talvez vai demorar para aparecer, mas mais cedo ou mais tarde vai aparecer problemas no balanço de pagamentos. Ou aquilo que o pessoal do segundo PND chamava vulnerabilidade a problemas externos, né? Então, você teve o crescimento das importações, que foi acompanhado pelas exportações, né? Mas a gente sabe que o último ano que fecha o balanço comercial tem um crescimento meio abrupto das exportações e talvez, se você fizer uma média móvel, como está na moda hoje, certo? Né? O crescimento normal das exportações não seria tão grande assim. Então, a tendência futura era se você mantivesse a taxa de crescimento econômico, era as importações crescerem de maneira mais rápida do que as exportações, né? E você vai aumentando, vamos dizer assim, um pouco
essa demanda por produtos industriais, principalmente bens de capital, né, para os investimentos poderem acontecer, e alguns bens intermediários, notadamente o petróleo aqui, onde o Brasil ainda não é ainda não é autossuficiente, enfim, ainda não investiu lá na Baía de Campos, nada disso. Né? Então você tem uma dependência, vamos dizer assim, desses produtos crescente, né? E com a expansão do crescimento, né, essa dependência fica grande. Né? Da mesma maneira, você tem o problema da dívida, o problema dos juros e da remessa de lucro. Então, várias pessoas estão dizendo que no final do milagre, certo? Ou eu consigo acelerar ainda mais as exportações, o que não parece tão simples, eu precisava desvalorizar mais forte o câmbio, contar então com um crescimento econômico mundial, que a gente vai ver que não vai acontecer, né? Então, enfim, pode ser, você poderia apostar nesse crescimento das exportações, que alguns países como a Coreia fizeram essa aposta, né? Ou aumentar o seu endividamento, para poder financiar esse crescimento das importações e esse pagamento de juros, né? Ou então, certo, quer dizer, e essa é a aposta de muita gente, talvez fosse necessário reduzir um pouco, frear um pouco o crescimento, né? Fazer um pouco o freio desse crescimento para diminuir essas importações e ter aí uma certa... diminuir essa vulnerabilidade e um pouco acertar as coisas, certo? Quer dizer, você também, como eu disse, pode desvalorizar o câmbio de maneira mais forte e tal, e procurar aumentar as exportações, mas isso também tem efeito sobre a inflação, o crescimento da dívida tem, mercado de capitais tem problema sobre o tamanho da dívida, etc. Então, muita gente estava já imaginando que o milagre acabou, vamos dizer assim, né? A gente tem que entrar nos períodos seguintes pro lado dos balanços pagamentos, a gente teria que frear um pouco essa economia, ou então contar com algumas coisas diferentes aí, né? Um outro problema, certo, que está ligado a esse problema e ao próximo, né, o fato que todo mundo cresceu forte nesse período, mas mesmo você imaginar que todo mundo está crescendo forte, ainda assim você tem diferenças de taxas de crescimento nos setores muito grandes, né? Então isso te induz a dizer que tem problemas de proporção aí nesse crescimento e de relações intersetoriais. Você imaginar que um setor depende um pouco do outro, esses ritmos muito diferentes, eles começam a dar problema, né? Começa a faltar produto, falta bens intermediários, falta alimento, falta, às vezes, energia, às vezes isso. Então, esse crescimento desproporcional, ele deixa buracos aí na tua matriz industrial, que vai dar problemas tanto do lado de exportações, como a gente já viu, eu preciso aumentar a oferta de bens de capital, dado que o setor de bens de produção não cresce tanto como o setor de consumo. Então, eu preciso importar cada vez mais. Ou eu tenho problema de inflação, né? Começa a faltar determinados alimentos, os preços dos alimentos tendem a crescer, né? Em função dessas desproporções. Então, essa é uma questão que também precisa ajustar esse crescimento. A gente viu também que uma dessa desproporção, inclusive, está por trás da questão distributiva. Você tem um setor crescendo forte, que é a demanda por mão de obra qualificada, e a oferta crescendo num ritmo muito inferior. Então, dá uma explosão aí do salário, desses salários, certo? Ou dessas remunerações aí, né? Então, você tem muito desses problemas que tenderia a frear um crescimento, certo? Também, se você imaginar que a inflação, de fato, é diferente daquela inflação que está dada pelos índices de preço, certo? Isso também te levaria à ideia de frear. Então, você tem muita gente dizendo que você atingiu os limites do possível, vamos dizer assim, e que está na hora de você botar um pé no freio aí desse crescimento. Eu preciso ajustar esse crescimento, e se você não fizer isso de maneira própria, isso vai acontecer, porque você vai entrar em alguma crise, em processos inflacionários, vai dar algum problema, né? E esse é um pouco o dilema que vai estar na mão do Geisel, né? Nessa transição do MEDS para o Geisel. Aqui todo mundo normalmente chama a ideia de que tem uma questão política importante nessa transição.
os dois governos não são da mesma linha política, né? Então, talvez eu devesse ter falado isso nas aulas anteriores, né? Mas se tem algumas desavenças entre os grupos políticos dos militares. E o grupo político do Médici não é o grupo político do Geisel. Quem mostra isso muito bem são aqueles livros do Hélio Gaspari, né? A ditadura envergonhada, a ditadura não sei o quê, tem um monte lá. São 4 livros. E ele faz essa divisão entre o grupo do Médici, que ele chama de linha dura, e o grupo do Geisel, que não vou dizer que é a linha mole, porque pega a mão, né? Mas é a linha castelista, a linha, o pessoal chama de, o pessoal da Escola Superior de Guerra, a linha do Golbery, né, que era o chefe aí do sistema de informações, enfim, do gabinete do Geisel, né, a turma da Sorbonne, da Escola Superior de Guerra, que, vamos dizer assim, tem uma posição diferente da do Médici em várias questões, tá certo? Mas, principalmente, a turma do Golbery, né, a turma do Geisel, a turma do Castelo Branco, via uma volta à entrega do poder à sociedade civil de modo mais rápido, e o Médici imaginava, a turma do Médici imaginava um período mais longo de permanência dos militares no poder, né? Então, quando o Geisel assume, ele não assume com a turma do Médici feliz, né? Na verdade, tem uma briga, tem até algumas tentativas de golpe no Geisel que vão ser dadas, tem uma tentativa que chamam de emparedamento, feita pelo Frota, que era o ministro da guerra, que era da turma do Médici, mas era ministro da guerra do Geisel. Então tem aí uma desavença. E isso é um problema aqui, certo? Porque você tem esse crescimento do Milagre sendo colocando em xeque, né, gerando pressões inflacionárias, problemas na balança de pagamentos, né? Você vai ter, de um lado, o crescimento da oposição de uma forma um pouco diferente aqui, dado as questões, usando muito a questão da justiça e, no final do governo Médici, com um novo instrumento, novo argumento na mão deles, que é a questão da distribuição de renda. A gente viu na aula passada que a economia do Milagre cresceu, mas algumas rendas cresceram muito menos do que outras rendas, então a parte da população teve um crescimento inferior da sua renda em relação à média, e há aí uma piora na distribuição da renda. Então, a oposição vai usar muito essa ideia, não só de reivindicar uma justiça política, uma justiça no sentido de acabar com aquilo que acontece, vamos dizer assim, enfim, nos quartéis, certo? Os IPMs, os desaparecimentos, as mortes, etc., né? Eles, em geral, a oposição está diminuindo a guerra civil e indo para uma oposição mais, vamos dizer assim, mais branda, vamos chamar assim, mas usando muito esse discurso da justiça, né? Tem a Associação Brasileira de Imprensa, a OAB, uma parte da igreja, que vai fazer essa defesa de uma melhor justiça e de uma abertura econômica, uma abertura política, né, e vai usar a questão da distribuição de renda no mesmo tom, vamos dizer assim, de crítica aos governos anteriores. Então, vamos dizer assim, a pressão, vamos dizer assim, sobre o Geisel vai ser grande, certo? Né, a favor dessa abertura, do fim desses elementos da linha dura, de uma redistribuição de recursos, etc. O Geisel, de fato, vai aceitar um pouco, né? Vai fazer uma abertura mesmo, que lenta, gradual, etc., né? Mas vai em direção à abertura, coisa que talvez a linha do Médici já não defendia tanto assim, né? Mas essa história condiciona um pouco o Geisel, pelo menos a literatura diz muito isso, né? Que o Geisel tem uma certa dificuldade em aceitar o primeiro elemento aí que está na tela, tá certo? Quer dizer, essa redução do crescimento econômico, né, que seria uma necessidade econômica, vamos dizer assim, macroeconômica, né, porque ele fala, pô, se eu diminuir o crescimento aqui, eu vou ter as questões políticas vão ficar muito difíceis para mim, certo?
Então, a condição da política econômica, né, do Geisel está muito marcado, né, vamos dizer assim, pela figura do Delfim, do Médici, por trás dele, dizendo, olha, na minha época, a gente crescia 13%. Na minha época, a gente ganhou a Copa do Mundo. Na minha época, certo, o Brasil era um país que ia para frente, etc. Então, você pisar no freio, como muita gente queria aqui, é uma questão politicamente muito difícil para o Geisel. Né? O Geisel está um pouco uma espécie de um fio de navalha aí, certo? Quer dizer, tem a pressão da oposição ao regime militar, né, que se recondiciona, como eu disse, e dentro do seio militar ele também está pressionado, né, por um grupo político que quer uma volta do poder ao civil mais lenta do que o Geisel está implementando, né, e tem na sua mão, vamos dizer assim, um passado, vamos dizer assim, que tem um lado muito positivo, que foi esse crescimento muito forte, né? Então, essa pressão sobre o Geisel, né, dificulta que o Geisel aceite, vamos dizer assim, uma diminuição no ritmo de crescimento muito forte da economia. Né? Vai ter a ideia do bolo, né? Se o bolo parar de crescer, ele não tem nem como distribuir. Né? E se o bolo parar de crescer, a oposição interna dele, entre os militares, vai ampliar a sua força e talvez um desses golpes aí para derrubar o governo acabe dando certo. Né? Então a situação é grave, isso porque a gente ainda não falou da situação externa. Né? Aí o contexto externo, tá certo, também é um contexto de dificuldade. Aquele cenário super positivo que tinha, né, ele desaparece. Que teve no milagre, não tem mais. Então, o que eu tenho? Já no final do milagre, estava acontecendo problemas com o sistema monetário internacional. Então, eu tenho o chamado fim do acordo de Bretton Woods. Em 71 e 73, assim, decreta-se efetivamente o final do regime de câmbio fixo no mercado financeiro, no mercado monetário internacional. Né? E você vai para um regime de taxa de câmbio flutuante. Né? Não vou entrar aqui nas discussões, tal. Tem aí uma discussão toda sobre se isso era maneira permanente ou não, mas se você olhar a partir de 74, os acordos do Plano, aqui é o acordo de Kingston e eu acho que de Rambouillet, já mudam os artigos do Fundo Monetário para os artigos que, né, compõem os acordos para a criação do fundo, que o fundo foi criado, então, para garantir ou dar consistência ao regime internacional de câmbio fixo. Isso vai ser mudado, né? Então, o fundo tem agora, não sabe muito bem o que vem, para que ele vem fazer, mas, em tese, ele vem tentar estabilizar um regime de câmbio flutuante, né? Ou seja, diminuir os efeitos nefastos da flutuação. Então, você tem essa mudança, que é importante de regime cambial. Você tem um sistema financeiro, um sistema monetário, um sistema internacional que se torna muito mais incerto, inseguro. Né? Você pode dizer até que isso já vinha, de certa forma, acontecendo, porque você tinha os ataques contra o dólar, os problemas no mercado de ouro, etc. Mas aqui, definitivamente, você tem a mudança nas taxas de câmbio. Então, o dólar vai cair aqui no começo, vai ter uma desvalorização do dólar, o dólar fraco nesse primeiro momento, né? Outras moedas vão subir, e você tem uma instabilidade que vai se tornar normal, né, no mercado monetário internacional. A essa estabilidade que se torna normal, você tem a reação de muitos agentes. Né? Você tem muitos agentes que reagem a essa instabilidade, dado pelo regime de flutuação do câmbio, da forma que puder. E uma das reações é a mudança na questão do petróleo. Né? Essa mudança já vinha, de uma maneira assim, ensaiando, né? Mas a OPEP vai se formar e a OPEP vai dizer, olha, é óbvio que a mudança do preço do petróleo não só se deve a isso, mas, dado a incerteza, dado essa insegurança em relação ao dólar, e como os preços do petróleo são cotados em dólares no mercado internacional, a gente vai aumentar o markup nessa história. Né? Para dar um pouco assim, você tem um certo colchão amortecedor em relação a essas instabilidades de câmbio, ele resolve aumentar, vamos dizer assim, o preço do dólar,
Nesse caso, ele pode fazer isso, porque é um oligopólio, né? Algumas pessoas pegou todo mundo de surpresa, né? O Delfim disse que ele já sabia que isso ia acontecer, não sei o quê, que é o Geisel que disse que foi pego de surpresa tal, mas, de qualquer maneira, um ano antes ou um ano depois, né, há essa reação da OPEP, né? E quem pode marcar preço no mercado internacional, então o petróleo é um oligopólio na oferta, vamos dizer assim, frente ao mundo todo que é demandante, né? De certa forma ele tinha condições de fazer essa marcação e vai fazer o aumento dos preços, né? O barril sai ali de $1, o barril para $4, ou alguma coisa parecida com isso. Parece até ridículo dar os preços de hoje, mas na época, esse aumento do preço do petróleo é brutal, certo? O petróleo é a base da energia mundial, não só da brasileira, né? Por mais que a gente tenha elétricas, outros países tenham termoelétricas, etc. O petróleo se tornou o principal combustível, certo? Quer dizer, para muitos países, né? E todo o setor de transporte, no fundo, virou em direção ao petróleo. Então é a base, é um preço super importante, né? Esse aumento do preço do petróleo, de um lado, é um choque de custos nos preços mundiais, né? E por outro lado, é um choque de demanda, é um choque nos bônus de pagamento, desculpa, né? Porque você não consegue diminuir as importações de petróleo da noite para o dia, você vai diminuindo aos poucos, tal. Isso te dá um desajuste no bônus de pagamentos imediato, certo? Muito forte. Né? E há uma certa, vamos dizer assim, transferência de recursos dos compradores de petróleo para os vendedores. Né? O pessoal conta aí que é alguma coisa entre 1% e 2% do PIB mundial que sai das mãos de um grupo e vai para a mão de outro grupo. Ou seja, não é uma coisa qualquer, certo? É um choque pesado aqui, né? E que pegou o mundo todo pela frente, não só o Brasil. Né? Tem outros preços parecidos com os do petróleo, situações parecidas com o petróleo, dessas commodities que não são exatamente, que não vivem exatamente no mercado concorrencial, que aumentaram seus preços. Né? Então, quem pode reage a essa instabilidade. O outro mercado que reagiu a essa instabilidade, por exemplo, é o sistema bancário. O sistema bancário, o que é a mudança no sistema bancário a partir dessa mudança no regime de câmbio? O sistema bancário passa a operar com taxas flutuantes também de juros. Né? É como se o mercado passasse a trabalhar principalmente com os juros selicados hoje. O que eu quero dizer? Então, como o Brasil tomava dinheiro emprestado antes desse período, ele chegava lá no banco e pedia dinheiro emprestado. E aí o banco olhava para a cara do Brasil e falava: você é um bom pagador, não, você é um mau pagador, e definia um pouco a taxa de juros que o Brasil ia pagar e fechava a taxa. A taxa estava fixa. Dali em diante, você ia pagar aquela taxa e não mudava nada. Né? Agora, como é que o Brasil vai fazer? Vai no mesmo banco, pede o mesmo dinheiro emprestado, só que agora o banco vai olhar também, o Brasil é um bom pagador, é um mau pagador, e aí ele vai dizer o seguinte: olha, está aqui os teus empréstimos, só que você vai pagar o seguinte: teu taxa de juros agora é a LIBOR, ou a Prime Rate, mais 10%, mais 5%. Então você tem um balizador, uma espécie de Selic, certo? Quer dizer, que é a Prime ou a LIBOR, né? Que é, vamos dizer assim, uma espécie de média das taxas de juros dos títulos públicos americanos ou ingleses, vamos dizer assim, né? A média dos títulos públicos americanos, qual é a taxa de juros média dos Estados Unidos, né? Na operação de dívida pública, e mais um juro X, né? Dado o risco do país, o risco da operação, o prazo, essas coisas todas. Note que agora eu volto para o Brasil, pego o meu dinheiro, no primeiro dia eu sei quanto que eu vou pagar, porque eu sei quanto é que está a LIBOR, mas quanto que eu vou pagar daqui a 5 anos? Eu não sei, porque vai depender de quando tiver a LIBOR daqui a 5 anos, quando tiver a Prime daqui a 5 anos. Então eu passo a ter taxas de juros que ainda são dá uma aumentada nesse período nas taxas de juros, porque a inflação também aumenta, certo? Então você tem um aumento das taxas nominais de juros nesse período, né? Mas que, do ponto de vista real, não é tão grande assim, porque, como eu disse, a inflação subiu. Né? Tem algumas pessoas que até calculam em certos lugares que a taxa pode até ter caído, dependendo aí do parâmetro que você pega,
Mas o fato é que os contratos agora não são mais com a taxa de juros fechada, certo? Ela agora a LIBOR mais tantos por cento. Tanto é que o que vai pegar a gente lá na frente, né, lá nos anos 79, não é que as taxas de juros dos empréstimos bancários brasileiros aumentou. Foi a LIBOR que aumentou. Na verdade, a prime rate aumentou, certo? Quer dizer, e esse aumento fez com que a nossa dívida, que a gente já tinha contratado, ficasse mais cara, né? E essa é uma reação no mercado também para muita gente em função dessa incerteza. Você tentar se proteger frente a essas incertezas é uma forma como o sistema bancário resolveu enfrentar, né? Criar esses empréstimos com essas taxas de juros flutuantes, né? Então, esse é um novo mundo, certo? Um mundo onde você tem uma flutuação e aonde, principalmente aí, o que é mais relevante para nós aqui é esse choque do petróleo, né? Que tem um efeito de custos, né, que se espalha pelo mundo com uma certa inflação, e muitos países vão reagir, vamos dizer assim, a esse choque de custos, vamos dizer assim, ou a esse problema no balanço de pagamentos com medidas recessivas, né? Então, você vai inaugurar o período da estagflação no mundo, né, onde eu tenho um aumento da inflação, basicamente uma inflação aqui de custos, né, e uma certa estagnação, porque os países pisam no freio para diminuir as importações, para reajustar o balanço de pagamentos. Depois elas percebem que elas podem, essa diminuição do crescimento pode ser um pouco menor, ou seja, elas pisam no freio, não precisa pisar tanto no freio. Por quê? Porque elas podem usar câmbio também para resolver o desajuste, né? Quando os países percebem que eles podem desvalorizar suas taxas de câmbio para encaixar uma parte do ajuste do balanço de pagamentos, certo? O tamanho da estagnação mundial diminui, né? Mas no curto prazo eu tenho uma política restritiva dos países, né? E pouco depois eu tenho uma política restritiva dos países e uma desvalorização de câmbio, né? Mas uma política menos restritiva, eu vou fazer um par aí, diminuir um pouco a taxa de crescimento com uma certa desvalorização de câmbio para enfrentar a crise do petróleo, né? O governo norte-americano também, depois de 75, 76, para enfrentar um pouco essa estagnação, ele tem uma certa expansão monetária. Aqui você tem, então, aí de fato, o período do dólar fraco, que é 76, 77, principalmente antes da nova crise, que vai ser em 79. Então, esse é o novo mundo que eu tenho, né? Na economia brasileira, certo? Quer dizer, qual é o efeito disso na economia brasileira? Eu tenho 3 efeitos aqui básicos na economia brasileira, né? 2 diretos, né? O primeiro vamos dizer assim, um choque de custos, né? Porque a inflação, o preço da gasolina vai aumentar, o governo vai acabar repassando, e isso vai se espalhar. Então, uma inflação que já estava pressionada tem uma pressão maior ainda. E um choque de balanço de pagamentos, né? Então, minha balança comercial, que estava equilibradinha ali, né, ela se desequilibra rapidamente com o crescimento do valor das importações de petróleo, principalmente, talvez de mais algumas coisas, né? E eu tenho um segundo efeito, né, o terceiro efeito, vamos dizer assim, né, que é os efeitos secundários dessa história. Eu tenho 2 efeitos aí secundários. De um lado, eu tenho os outros países diminuindo um pouco o seu crescimento, portanto, diminuindo as suas compras. Então, o Brasil vai ter uma dificuldade maior com as exportações, né? Mas, por outro lado, esses países, eles também estão reduzindo o seu crescimento e eles estão diminuindo a sua participação no mercado financeiro internacional. Estão captando menos no mercado financeiro internacional. E, por outro lado, eu tenho um conjunto de países, que são os países da OPEP, que estão cheios da grana, né? E depositam esse dinheiro no mercado financeiro internacional, basicamente no euromercado. Então, esse euromercado tem um aumento de liquidez, você tem novos países que põem cada vez mais dinheiro no mercado, que são os petrodólares agora, né? E os países, principalmente europeus, os Estados Unidos também, diminuem a sua captação de recursos nesse mercado. Esse mercado fica muito líquido, e no primeiro momento com taxa de juros flutuantes mais baixas, relativamente baixas, né? Tem um crescimento, como eu disse, mas não é muito alto.
Então, eu tenho liquidez fácil no mercado internacional, que é um dos efeitos dessa história. Então, 4 efeitos, vamos dizer assim, sobre a economia brasileira, né? Preços, né, uma certa inflação, balanço de pagamentos, aumento do valor das importações de petróleo, né, uma dificuldade com as exportações, dado que os países diminuem as suas compras, né, o seu crescimento, então tem o efeito renda, e quarto, uma folga na liquidez internacional, mesmo que tenha aí uma pegadinha nessa liquidez internacional, que as taxas de juros elas são baixas, mas no momento da contratação, no momento do pagamento, vai se saber qual vai ser a taxa de juros, vai depender aí da Selic, né, ou da Prime, da LIBOR, do comportamento delas. Né? Então é isso que tem o Geisel na sua frente. Né? Isso vai ficar claro ao longo de 73, certo? E aí o debate é o que a gente passa a fazer a partir de 74, né? Ou ao longo de 74, como é que a gente vai encaixar esse tipo de coisa. Né? 73, 74, essas coisas vão ficando claras, né? E a pergunta é o que fazer. Né? Então, de um lado, essa crise internacional, ela nada mais do que reforça uma coisa que já vinha. Né? Essa necessidade de ajustar a economia brasileira, de diminuir o crescimento, né? Para evitar a inflação, que aumentou ainda mais agora, e resolver problemas de balanço de pagamentos que aumentaram ainda mais agora. Né? Então, a minha primeira opção é aquilo que muita gente já dizia para o Geisel fazer. Né? Vamos ajustar essa economia, né? Vamos diminuir o ritmo de crescimento, né? E resolver os equilíbrios do milagre e evitar que esse choque interno se transforme em problemas maiores. Né? Você pode, inclusive, contar, aí nesse caso, poderia, né, essa sugestão, com uma certa desvalorização do câmbio nessa economia. Né? Então, desvalorizar o câmbio podia ser uma ideia, né, que diminui talvez um pouco o tamanho do ajustamento, você faz que nem o resto do mundo, e desvaloriza um pouco o câmbio. Né? Então, essa é uma opção. E aí, quando a gente olha essa opção, o governo vai olhar e vai botar alguns senões nela. O primeiro senão grande é em relação ao câmbio. A desvalorização do câmbio, ela vai ser afastada. Ele vai dizer, olha, a gente pode manter o câmbio real mais ou menos constante, como a gente vinha fazendo antes, mas acelerar muito a desvalorização do câmbio, ter uma desvalorização real do câmbio muito forte, é complicado no Brasil. Né? Vai se usar 2 argumentos aqui para não se fazer a desvalorização do câmbio. O primeiro é o tradicional argumento das elasticidades, né, que é um argumento já de longa data. Certo? Ou seja, desvalorizar o câmbio, a elasticidade sobre as exportações e a elasticidade sobre as importações é baixa. Ou seja, se eu desvalorizo o câmbio, eu estou esperando aumentar a exportação e diminuir a importação. Isso vai acontecer? Vai, mas pouco. Né? E essa desvalorização de câmbio no Brasil teria um efeito grande sobre a inflação. Né? Então, esse é o primeiro argumento, essa pessimismo das elasticidades. Desvalorizar o câmbio não tem muito efeito sobre a balança comercial, o efeito é pequeno, e sobre a inflação o efeito é grande. Né? Se isso é verdade ou não, é uma outra discussão. Né? Se usou esse argumento no período, né? E esse é um argumento que é muito forte ao longo de muitos momentos da economia brasileira. Esse é um argumento que também foi usado no Plano Real, isso já foi usado também pelo Dutra, lá atrás. Então, esse é um argumento típico no Brasil, de você não mexer no câmbio com medo que o câmbio te traga, né, se desvalorizar o câmbio forte, te traga mais inflação do que problemas de vários pagamentos. Óbvio que tem gente que quer ver as coisas de outra forma, né? O próprio Delfim vê assim, etc. E outro argumento para não desvalorizar o câmbio, esse é um argumento mais patrimonial. Qual que é a ideia? Que aqui é que você está em 73, o que aconteceu no período anterior foi um forte endividamento das empresas brasileiras. E, insisto, né, forte endividamento das empresas privadas brasileiras. E então essas empresas foram elas que captaram muito da dívida que o Brasil tinha. Né? Se uma parte desse financiamento, dessa grana que entrou no Brasil, veio para empresas
que algumas até são exportadoras, mas outras são vendedoras dentro do mercado doméstico brasileiro. Então, elas se endividaram para ampliar sua capacidade produtiva e vender coisas dentro da economia brasileira. Então, qual é o efeito de uma desvalorização de câmbio sobre essa empresa? Ela tem um efeito no custo da dívida, enorme, certo? Ela teria que pagar $100, ela continua tendo que pagar $100, só que agora esses $100 são o dobro de reais, ou depende da desvalorização, você tem um aumento muito forte do valor em cruzeiros que eu tenho que gerar para pagar essa desvalorização de câmbio. Então, isso pode levar a uma grande quebradeira das empresas que se endividaram. Esse é um risco importante da economia brasileira. Acontecer aquilo que, por exemplo, aconteceu com a Argentina em 2002. O que aconteceu com os países asiáticos na crise da Ásia em 97, 6, 7, que poderia ter acontecido no Brasil em 98, 99. Por que não aconteceu? Porque o Brasil rediou em 98, 99. E aqui eu ainda não tenho condições de rediar essas empresas, proteger essas empresas dessa desvalorização. Elas estão expostas a essa desvalorização cambial. Então, desvalorizar o câmbio agora é complicado. Eu vou desvalorizar o câmbio no Brasil só em 79, na verdade. Então, você não vai optar pela desvalorização cambial. A grande desvalorização de câmbio vai acontecer com o Delfim, quando o Delfim volta ao poder, em 1979. Nesse momento, em 79, a dívida externa brasileira era maior, mas não era mais privada. Era uma dívida essencialmente pública, uma coisa que a gente vai ver que vai acontecer aqui durante o período que a gente está olhando. Então, essa questão do ajustamento tem um primeiro problema, que é a questão do câmbio. E o segundo problema é o ajustamento em si, certo? Quer dizer, que é o pisar no freio. Apesar de todo mundo dizer que era uma boa ideia pisar no freio, o próprio governo, e muita gente vai alegar que aqui eu tenho um problema político muito forte. Então, o grande senão ao ajustamento é uma questão política, de você frear o crescimento no momento onde o governo Geisel não está politicamente consolidado. E aonde você tem outros grupos políticos que, vamos dizer assim, estão olhando para o cara, não estão gostando muito do que está acontecendo. Então, tem um argumento aí político para não se fazer o ajustamento. Não tem uma racionalidade econômica para não se fazer o ajustamento, mas há uma racionalidade política para não se fazer o ajustamento. Então, você vai acabar caindo na segunda opção, que é a opção do financiamento. Então, o que você tem? O que é a crise do petróleo, no fundo? Certo? É um problema enorme no balanço de pagamentos, que, olhando para o mercado financeiro internacional, tem dinheiro sobrando lá fora, e eu posso pegar o dinheiro lá fora, captar mais recursos e pagar o meu desequilíbrio na balança de transações correntes, que aumentou, com entrada na conta de capital, e eu pago esse troço. Então, eu pago o buraco das importações de petróleo com financiamento. E eu mantenho o crescimento. Eu vou tentar fazer um ajuste mais gradual, vamos dizer assim, dos preços, tentar diminuir a compra, o uso de petróleo, essas coisas, via preço relativo, aumenta o custo da gasolina, aumenta alguns preços, e vai diminuir a demanda interna por petróleo, vai diminuir as importações ao longo do tempo, mas no curto prazo, o grande problema que eu tenho, eu vou continuar tendo, porque eu mantive a taxa da economia crescendo, e o buraco que eu vou ter no balanço de pagamentos, eu cubro com endividamento. Essa é uma opção, eu falo, essa é uma opção mais interessante, mas ela é extremamente criticada do ponto de vista dos economistas, certo? Por dois motivos, certo? Quer dizer, de um lado, eles acham, olha, essa opção, a ideia de ajustamento já era uma ideia que talvez devesse ser feito independente do choque do petróleo. Então, aqui, além de você não corrigir esse desequilíbrio do crescimento, você mantém esse crescimento, mantém essa economia desequilibrada, então esse financiamento nem corrige uma coisa que era pré-existente ao choque do petróleo.
E você tem uma imagem do choque do petróleo como uma coisa curta e momentânea. Você está com uma dimensão muito curta do choque do petróleo. Então, a crítica ao governo, que vai adotar talvez essa estratégia de financiamento, é que ele se imagina que esse choque do petróleo é marolinha, e não é um tsunami como de fato é. Né? Então, se critica o governo por subestimar o tamanho da crise do petróleo, ou ele imaginar que o Brasil é um país diferenciado, é uma ilha fora do mundo, certo? Onde esse choque do petróleo, se pegar o Brasil, pega de leve. Né? Então, a crítica é uma certa subestimação, tanto da crise do petróleo, como uma não vontade de ajustar um problema que já vinha acontecendo no período anterior. Então, essa opção de financiamento, que muita gente vai dizer que foi a opção que o governo tomou, né, é uma opção equivocada. E ela é feita sem uma racionalidade econômica. A racionalidade que existe é política por não ter feito o ajustamento. A opção racional era ter feito o ajustamento. A racionalidade do financiamento, né, ela é muito ruim, porque você vai aumentar a tua dívida, né, porque o tamanho da crise é grande, porque na verdade são duas crises, tá certo? Uma que já vinha sendo construída do milagre e uma do petróleo, que não é pequeno, é 2% do PIB mundial que está sendo mudado, certo? E a gente não tem condições de se livrar, vamos dizer assim, mantendo o crescimento econômico das importações de petróleo de maneira tão simples assim. Né? Então, a crítica a essa opção financiamento vai muito arruir isso, certo? Que essa é uma opção irracional do ponto de vista econômico e ela só foi tomada porque a opção racional economicamente, que era do ajustamento, foi negada por uma questão política. Então, você optou pelo financiamento, cuja única racionalidade é uma racionalidade política, né? Então, esse é o debate que se instalou um pouco na economia brasileira nesse momento. Quando sai o segundo PND, o plano em si, que você vê que você não vai fazer o ajustamento, que você vai em direção ao financiamento, você não vai mexer no câmbio, nem vai botar o pé no freio. Né? O segundo PND prevê uma taxa de crescimento do PIB, manutenção da taxa de crescimento na ordem aí de 7%, 8%. Né? Então, o ajustamento é muito pequeno que vai ter, né? Então, o pessoal olha e falou: o governo optou pelo financiamento da dívida, da crise de pagamentos. É uma opção errada. Né? Fez besteira, e fez besteira porque se julga um país diferente, porque subestima a crise, e aí um monte de ideias. O problema dessa discussão é que 10 anos depois, praticamente, certo? Quer dizer, surge, então, um texto famoso, né? Do Antônio Barros de Castro. Né? Então, no momento inicial, em 74, quando o governo assume, você imaginou que talvez o governo fosse optar pelo ajustamento. Né? E quando se lança o segundo PND, você percebe que não vai ser essa opção, que por questões políticas, então, o governo opta por manter o crescimento e fazer, então, o segundo PND. E manter o financiamento dessa crise dos pagamentos. E aí, em 74, quando lançou o segundo PND, todo mundo ficou um pouco nessa história. Né? 10 anos depois, em 84, o Antônio Barros de Castro, junto com o Francisco Pires de Souza, lança um livro que chama O Brasil em Marcha Forçada. Acho que é esse o título. Né? E aí ele diz, não, vocês estão entendendo errado. O segundo PND não foi só um financiamento. Não foi um financiamento tucur, como eles dizem, né? Só um financiamento de uma crise de balanço de pagamentos. O segundo PND é muito mais inteligente que isso. Existe uma racionalidade econômica por trás desse financiamento. Se você olhar o segundo PND, não é simplesmente pegar dinheiro emprestado lá fora, né, e pagar o quisma dos pagamentos e ir ajustando a questão do petróleo aos poucos. Essa questão do ajuste do petróleo é fundamental durante o segundo PND. Existe, na verdade, não só um ajuste no petróleo, né, mas um ajuste em toda a estrutura de oferta de produção no longo prazo da economia brasileira. Então, é um financiamento, sim, né, segundo Barros de Castro, mas é um financiamento com ajuste na estrutura de oferta da economia brasileira. Né? Então, o segundo PND, mais do que um financiamento de um balanço de pagamento, é um financiamento de um pacote gigantesco de investimentos feitos, em geral, por empresas estatais, mas também pelas empresas privadas,
E esse pacote de investimentos tem um objetivo claro, que é atacar o grande problema do Milagre, que foi deixar a vulnerabilidade externa na economia brasileira aberta, né? E que foi piorado com a crise do petróleo. Então, esse ajuste na estrutura de oferta são investimentos, então, que fazem a produção brasileira aumentar a produção brasileira justamente dos produtos que antes você importava, aumentar a produção brasileira de petróleos ou similares, aumentar a produção brasileira de fertilizantes ou similares que você importava muito, aumentar a produção brasileira de bens de capital, aumentar a produção brasileira de uma série de minerais que antes você importava. Assim como também aumentar a produção brasileira de produtos que eu sou capaz de exportar, né? Então, o que esse ajuste na estrutura de oferta significa alterar a estrutura produtiva brasileira de modo que, no longo prazo, eu diminuo a minha necessidade de importar e aumento a minha capacidade de exportar. Né? Então, eu não estou simplesmente pagando para os pagamentos, eu estou ganhando tempo, é verdade, como era a crítica que estava se fazendo, né? Eu estou ganhando tempo, mas durante esse período de tempo eu não estou parado. Eu estou tentando aumentar a minha produção para diminuir minhas importações de petróleo e diminuir minhas importações de uma maneira geral e aumentar minha capacidade exportadora. Né? Então, esse é o ajuste na estrutura de oferta. Né? É diminuir, é enfrentar, vamos dizer assim, a vulnerabilidade externa, que já estava condicionada pelo Milagre e que com o choque do petróleo aumentou, né? Enfrentar essa vulnerabilidade externa e investir nos setores que eu tenho que agora, que antes eu importava e que agora eu vou produzir uma nova rodada da substituição de importações, de fato, né? Vou substituir importações que estavam me atrapalhando, certo? Assim como uma tentativa de aumentar minha capacidade de exportar em alguns setores. Né? Então, para muita gente, segundo o PND, faz parte do PSI, né, da substituição de importações, ele faz parte da lógica do PSI, é uma retomada da substituição de importações, né? Mas que vem com uma coisa que já os militares já vinham fazendo, que é um certo incentivo também ao setor exportador. Né? Então, o Barros de Castro, ele vai responder a essa discussão na literatura e falar, olha, tem racionalidade econômica, sim, segundo o PND, ele não é tão burro assim, ele não é tão politicamente condicionado. Pode ter as questões políticas, ele não está negando o Barros de Castro, mas ele está procurando enxergar uma racionalidade econômica mais do que simplesmente um financiamento de curto prazo, ou de vários pagamentos, que efetivamente parecia sem graça, certo? Quer dizer, principalmente quando você vê o que vai acontecer. Né? Então, esse é o debate que se estabelece a partir dessa ideia do Barros de Castro. Né? O segundo período teve essa racionalidade. Né? O João Paulo dos Reis Veloso, que é o ministro do Planejamento, já era um ministro do Planejamento do Médici, que se manteve no segundo PND, né? Que se manteve no Geisel, que é o responsável pelo segundo PND, disse, essa era a nossa ideia mesmo, o Barros de Castro tem razão, foi um ajuste na estrutura de oferta. E aí algumas pessoas olham para o João Paulo e falam, por que você não falou isso antes? Né? Por que a gente ficou aqui? Né? Não, mas era muito claro isso, vocês não viram, que eu não sou bom de palavras, que nem o Barros de Castro, ele explicou direitinho e tal. Enfim, né? E aí, quando você olha o pacote de investimentos, segundo o PND, né, você vê que a coisa faz sentido essa história do Barros de Castro, certo? Então, a meta do segundo PND, efetivamente, é manter o crescimento em 10% ao ano, certo? Quer dizer, né, manter o crescimento da indústria em 12% ao ano, né? A gente sabe que essas metas não vão ser totalmente cumpridas, mas se manteve um crescimento elevado. Não foi de 10, mas foi de 7. Né? Foi bem razoável. E o objetivo principal do segundo PND, então, é atacar a vulnerabilidade externa, dado por uma estrutura produtiva incompleta, né, que te obriga a fazer certas importações. Né? Então, eu preciso completar essa estrutura industrial produtiva brasileira, essa estrutura produtiva, principalmente do setor industrial brasileiro. Né? Preciso fazer esse ajuste na estrutura de oferta, eu preciso completar os setores, eu preciso investir no setor químico, né? Que é um setor que está completamente desajustado, no setor petroquímico, né? Preciso aumentar a capacidade brasileira de geração de petróleo diretamente ou de substitutos para diminuir a necessidade de importar, que é onde está a minha vulnerabilidade externa. Então, esse é um pouco a ideia do segundo PND. Né?
do ponto de vista prático, do centro, você vai mudar um pouco os setores econômicos que você investir, se você comparar com o Milagre. Né? O Milagre, os setores principais é bens de consumo, agora bens de consumo está meio fora do jogo, certo? Quer dizer, agora é bens de capital e alguns bens intermediários, principalmente. Né? Então, bens de consumo duráveis, máquinas, equipamentos, etc., fica um pouco de lado, né? E a gente passa a ter os setores de bens de capital diretamente. Aí, aqui tem muito o que a gente chama de capital sob encomenda, né? A gente sai do motor para a turbina, vamos dizer assim, né? Para as turbinas de Itaipu, né? Esse é o típico do bens de capital sob encomenda, né? Que a gente chama. Bem de capital sob encomenda é aquilo que não está na prateleira dos bens de capital, que você tem que encomendar. Né? Então, você tem muito esses bens que são objeto aqui nesse período. Né? Então, saem os motores, os tornos, as fresas clássicas, certo? Para esses bens um pouco mais sofisticados. No bens intermediários, você tem muitos minerais não metálicos, a parte química, a parte de cloro, de potássio, né, tudo PBK, fazer fertilizante aqui. Então, esses são esses setores. Né? Se a gente olhar, então, bens de capital, insumos básicos, né, papel, celulose, metais não ferrosos, siderurgia, fertilizantes, petroquímica, né, e esses aqui são alguns projetos do segundo PND. Né? Então, você vai diminuir as importações de bens de capital, aumentar a produção de aço, triplicar a produção de alumínio, aumentar a produção de zinco, produção de minério de ferro, aumentar a produção de energia para diminuir a necessidade de petróleo, ter energia diferente, Nuclebras, para também enfrentar a questão do petróleo, e vão investir no petróleo, vamos achar petróleo aqui, certo? Quer dizer, vamos procurar petróleo, a gente tem petróleo aqui, mas a gente está procurando lugar errado, certo? Quer dizer, e aí eles vão investir no petróleo, né? Investir também na refinar, no refino, né? Vai ter o polo petroquímico de Camaçari, né? E o porto de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Né? Aí, Camaçari, você percebe como você faz um erro. Você tem ideia de que o petróleo está no mar, no Brasil, isso já era claro, né? Mas estaria na bacia de Todos os Santos, ali perto de Salvador. Por isso que você fez Camaçari. Né? E aí você ficou 2, 3, 4 anos sem achar muito petróleo ali. E aí você teve que baixar, vamos dizer assim, descer um pouco, algumas centenas de quilômetros, e você acaba achando petróleo na bacia de Campos. Né? Em tese, o polo petroquímico tinha que estar em Campos, tinha que estar ali, certo? E não lá na Bahia. Mas, enfim. Então, isso é o segundo PND, e essa é a visão do segundo PND na frase do Castro. Note que o Castro escreve isso em 84. Né? Então, ele entra mudando um pouco a literatura que a gente tinha. A literatura que a gente tinha via o segundo PND de uma maneira muito crítica, né? Porque, na verdade, você olhava e dizia o seguinte, olha, o Brasil vai enfrentar uma crise de vários pagamentos e optou pela forma mais simples. Né? No lugar de reduzir o crescimento por razões políticas, ele resolve financiar esse troço. Então, o que o Brasil ganhou, na verdade, certo, é adiar o dia do pagamento da crise, certo? No lugar de pagar uma crise nos pagamentos por importações de petróleo aqui, vai ter que pagar uma dívida externa mais para frente lá. Né? E o que a gente percebeu é que no meio do caminho ainda, né, entre a tomada da dívida e o pagamento da dívida, você teve um problema gigantesco, que é 79, que é o segundo choque do petróleo e principalmente o aumento das taxas de juros americanas, que como a gente tomou dinheiro emprestado com taxa de juros flutuantes, aumentou o custo da dívida. Então, o nosso problema, que era grande, se transformou num problema monumental. E essa é a crise da dívida brasileira. A crise da dívida é, na verdade, o adiamento da crise do petróleo, de 73, para frente, com uma dívida muito maior e muito mais cara. Né? Só fizemos besteira. E durante esse período todo, a gente ainda gastou dinheiro para caramba, um monte de coisa. Né? Comprometemos os gastos públicos, né? Comprometemos a parte fiscal do governo. Então, essa é a crise de 79. De 80, 81, lá para frente. O Brasil não tem condições de pagar essa dívida. E para pagar essa dívida vai fazer aquilo que tinha que ter feito em 73. O que ele tinha que ter feito em 73? Pisar no freio.
diminuir, fazer o ajustamento, que é diminuir o crescimento e fazer a desvalorização de câmbio. Quando é que ele vai fazer isso? Vai desvalorizar o câmbio em 79 e 82 e vai pisar no freio em 81, 82, 83, que é a grande crise, né? Nessa época era a maior crise do país até então, né? Não sabiam, né, o que ia acontecer em 2015, 16, 17 e agora, né, 20. Mas é a grande crise brasileira. E essa crise é desse tamanho porque você devia ter feito uma redução menor em 73 e não fez. No lugar de fazer isso, você fez um financiamento, esse financiamento, a dívida se tornou maior e aí tem um problema externo, de fato, no aumento dos juros internacionais, que não estava previsto, que encareceu ainda mais, de modo que a recessão teve que ser maior, mais forte, e a crise nos anos 80 teve que ser mais forte. Então você desce o pau no segundo PND. Né? Desce além do segundo PND. Aí vem o Barros de Castro e diz, olha, primeiro que não foi tão imbecil assim essa ideia lá no segundo PND. Né? Você efetivamente financiou, mas você pegou esse dinheiro não só para pagar o balanço de pagamento, você pegou esse dinheiro para fazer um monte de investimentos novos. Né? Todos esses projetos aí do segundo PND. Né? E esses projetos todos tinham um objetivo que era, então, aumentar a nossa capacidade de exportação e a nossa capacidade de produção doméstica, diminuindo as nossas necessidades de importação. Então, ele previa, certo, que eu não ia ter mais problema de balanço de pagamentos lá na frente, quando esses investimentos todos se maturam, eu tenho uma diminuição do tamanho da minha crise externa, da minha vulnerabilidade. Eu posso até ter uma situação de ajuste de balanço de pagamentos nessa história. Né? E com esse crescimento das exportações e com essa diminuição das importações, eu vou ter dinheiro para pagar a dívida. Não tem problema. Essa era a ideia do segundo PND. E aí você olha e fala, mas a crise estava ali, né? Em 84, quando o Barros de Castro escreve, fala, olha, tá vendo a crise aí? E aí? Como é que você explica? Né? Não, aí o Barros de Castro vai dizer, não, efetivamente existiu um problema no meio do caminho. É uma coisa que você não contava, que o segundo PND não tinha visto. Que é esse aumento das taxas de juros, o segundo choque do petróleo e o aumento das taxas de juros fizeram com que o segundo PND tivesse mais dificuldade. Principalmente pelo fato que o segundo PND também tem um outro problema, que é a maturação dos investimentos. Quando entrou essa segunda crise, que é a crise de 79, que é o segundo choque do petróleo e o aumento das taxas de juros, quando chega essa segunda crise, né, os investimentos ainda não terminaram ainda, não gerei aquele superávit. Né? Então, se você der mais um tempinho, certo? 1 ano, 2 anos, o ano de 80, que o Delfim não fez ajuste, certo? Quer dizer, 81, que ainda esses investimentos estão terminando, você começa a olhar a partir de 81, 82, você começa a ver como que o balanço de pagamentos brasileiros começa a melhorar. Né? Em 84, eu tenho uma taxa de crescimento de 4%, 5% ao ano e gera um superávit comercial grande o suficiente, né, para pagar a dívida externa brasileira, que inclusive ficou mais cara. Então, para o Barros de Castro, eu só vou conseguir, nos anos 80, pagar a dívida externa, né, pagar os juros da dívida externa, do jeito que eu pago, porque os projetos do segundo PND maturaram, demoraram a maturar, a dívida ficou mais cara, né? Então eu tive mais problemas, não foi tão simples, por isso que tem um pouco de recessão, por isso que vai ter que ter uma certa crise, mas se não são os projetos segundo o PND, eu não conseguiria, em 83, 84, gerar os tais 13 bilhões de dólares para pagar os juros da dívida externa nos anos 80. Então, essa é a visão do Barros de Castro, e é uma contraposição. Então, os críticos do segundo PND fazem aquela ideia de que o segundo PND é um negócio meio mal feito, né? E que a crise de 1981, 2, 3, é uma crise que ficou maior por conta desse endividamento. É verdade que eu tive também um aumento da taxa de juros, etc., que complicaram essa crise. Mas eu tenho uma crise muito forte. Né? E os saldos da balança comercial que vão ser gerados no Brasil
para pagar a dívida externa brasileira durante essa crise, ou a partir dessa crise, né, eles se devem ao ajuste da renda. Né, a diminuição da renda, né, a desvalorização de câmbio explicam a geração do saldo dos 13 bilhões de dólares para pagar os juros da dívida externa. O Antônio Barros de Castro vai dizer, tudo bem, eu não vou negar que teve essa diminuição da renda e a desvalorização de câmbio. Mas, se não tivesse acontecido os investimentos feitos no segundo PND, você também não teria gerado esses saldos todos. Se você olhar os dados de produção, de alumínio, de exportação, de zinco, dessas coisas todas aqui, você vai ver como diminuíram as importações e aumentaram as exportações. Essa é a tese do Barros de Castro, né? De que a crise foi menor do que poderia ter sido, dado que os projetos segundo o PND contribuíram para o crescimento das exportações e das importações. Né? Então, se não tivesse tido esse investimento todo, não teria essa capacidade brasileira de gerar, ou você teria que ter feito um esforço ainda maior. Né? Os críticos vão dizer o contrário. Né? Vão dizer que, na verdade, essas exportações aí do segundo PND não são tão importantes assim. Né? O mais importante aqui é o que a gente chama de ajuste câmbio-salário. Né? Câmbio desvalorizado e salário para baixo via recessão. Né? Esse ajuste, a recessão e a desvalorização é que fazem o superávit. E o segundo PND não tem nada a ver com isso. Na verdade, só atrapalha porque fez a dívida ficar maior. Então, tem um debate gigantesco na literatura em torno disso. Só para a gente terminar a historinha aqui, certo? Quer dizer, eu tenho 2 colegas que fizeram mestrado comigo, né? E ambos fizeram a sua tese sobre anos 80 com o segundo PND, fazendo essa comparação. E cada um tem uma opinião diferente. Né? O Alexandre, que talvez vocês conheçam, o Alexandre Schwartzman, ele nada um pouco na história, por incrível que pareça, nada um pouco na história do Antônio Barros de Castro. Tirou 10 com louvor. Né? O Antônio Klapka, que é um outro colega, certo, que hoje está no mercado financeiro, ele defende mais a turma do Pastore, vamos dizer assim, esse negócio do ajuste câmbio-salário. Né? Recessão e desvalorização é que fazem um ajuste nos anos 80. 10 com discussão e louvor. O que prova que, em relação ao segundo PND, nada, né, certo? Mas o que prova é que se você ajustar bem a sua banca, você tira 10 com o doutor. Brincadeira, né, certo? Mas o que mostra aqui que essa controvérsia não é tão simples de ser resolvida, certo? Quer dizer, mas você não consegue olhar para o segundo PND sem olhar para esses anos 80. Fazer essa discussão entre os dois lados. Eu não sei se eu me fiz compreender aqui, certo? Mas esse é o ponto-chave aqui nessa discussão em torno do segundo PND de seus projetos. Né? Então, o segundo PND é um pacote de investimentos que tem essa ideia de aumentar a exportação, diminuir importações, né? Que se não tivesse tido a crise dos anos de 79, você teria tido um aumento de endividamento, depois a balança comercial ia inverter e ia pagar sem muita recessão. Talvez um pouquinho, tal, mas não muita coisa. Ia poder não fazer ajustamento. E que a recessão, etc., é culpa, no fundo, da crise de 79. Essa é a visão mais Barros de Castro de ser. Né? A outra visão é que o PND é um erro. Né? É um endividamento muito grande, que efetivamente teve um problema no meio do caminho, onde essa dívida ficou mais cara, mas que obrigou a transpor o ajustamento que você iria fazer em 73 para 83. Só que esse ajustamento, dado o tamanho do endividamento e efetivamente a crise maior, dado 79, você tem aí 83, 81 com menos 4, menos 3% de crescimento ao ano. Né? Então, esses são um pouco os termos da discussão. Tem também a questão fiscal do Estado, a questão da inflação, tem outros elementos aqui, mas eu acho que o principal ponto é esse. Eu vou interromper aqui o compartilhamento um pouco para ouvir de vocês se isso está claro, certo? Ou se ficou confuso, certo? Quer dizer, então, tá claro isso? Tá enrolado esse negócio ou tá tranquilo? Ninguém fala nada, eu fico na insegurança aqui.
Tá claro, tá Então, claro. professor, da minha parte, ficou claro, sim. Então tá beleza. Então estou mais tranquilo para continuar. São 8h20, 8h30. Vocês querem fazer um break agora ou querem andar mais um pouquinho? Pode ser agora. Pode ser agora. Então beleza. Então 15 para as 9 eu volto. Pode ser? Pode ser. Combinado. Beleza, Lígia. Alô, Antônio. Então eu vou interromper a gravação aqui. De qualquer maneira, eu estou por aqui. Se vocês quiserem.